Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui nesse bate-papo cultural desenvolvido por meio da Lei Aldir Blanc, Fomento à Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, com apoio à Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista e à Secretaria da Cultura do município. Hoje estamos aqui com Girlene Lima de Souza, ela é escritora com uma obra já publicada, formada em Gestão Pública e cursando Relações Internacionais. Então, Girlene, seja muito bem-vinda aqui nesse bate-papo cultural. Eu que agradeço. Girlene, antes mesmo de falar sobre a sua obra em si, a gente queria conhecer um pouco sobre você, onde você nasceu e com quantos anos, mais ou menos, que você começou a se interessar por literatura. Eu nasci em Goiás, no estado de Goiás, numa cidadezinha perto de Goiânia, e desde pequena eu já demonstrava assim, interesse pela literatura, né? Desde criança, minha mãe sempre comentava que aquilo dava agonia nela, porque todo o papel que eu via, assim, eu tinha que ler, tinha que sentar para ler aquilo ali. E às vezes ela estava com pressa, né, querendo fazer alguma coisa, eu tinha que parar para ler, para poder prestar atenção no que estava escrito ali, ou um livro, ou um jornal, ou um artigo, ou qualquer outra coisa, né? Então, assim, ela sempre fala que, desde pequenininha, eu já falava que eu queria ser escritora. E ainda dentro do assunto literatura, existe algum ator ou personagem, algum livro que te impactou de certa forma, alguém que você admira? Como que é a sua relação com a literatura? Eu sempre gostei de ler, né? Mas eu li um livro quando eu tinha mais ou menos 13, 14 anos, de Érico Veríssimo, Olhai os Lírios do Campo. Foi um livro que eu guardo ele até hoje assim, na minha memória. E um livro também, ele é bem fininho, não me lembro se é um autor, mas era de uma boneca que queria virar gente. E a boneca, ela narrava na primeira pessoa no livro, e que ela pertencia a uma criança, e a criança presenteou outra criança com a boneca, né? E a criança viajou e deixou ela no quarto, trancada. E ela ficou muito triste com aquilo. Então foi um livro assim que me emocionou também. O Diário de Anne Frank também. Eu li esse livro, eu tinha 15 anos. E muito emocionante. Quem lê esse livro vai chorar, porque eu chorei. Muito fato real, né? Que fala da garota judia. E assim, quando eu era mais nova, assim, mais jovem, eu lia bastante. Hoje, né, porque a gente trabalha, estuda e tal, então esse lado da literatura, da leitura, eu diminui bastante só com livros acadêmicos mesmo. Mas eu sempre gostei muito de ler. Muito bem. E como que você descreveria, agora falando sobre o seu livro, né? Qual o gênero, né, ele está classificado? Ele é classificado como ficção, né? Porque eu criei ali uma família, criei a história, tudo fictício. Então, assim, não copiei nada de ninguém, de família nenhuma, foi tudo mesmo da ficção, tudo da minha cabeça. Todo o livro em si, então, ele é criado, né? Tipo, isso. Bem pessoal, assim, que você... Ele é bem dramático, né? Porque tem os personagens, eles sofrem muito, mas eles sofrem por culpa deles mesmo, de não conseguir resolver aquela situação na hora que precisa resolver. Então eles pensavam em tudo e menos resolver o que precisava ser resolvido naquele momento. Eu acho que todo mundo tem essa curiosidade quando se depara com um título, sem pai, sem mãe, talvez sem ninguém, de te perguntar... Como que se deu esse título? Você pensou no título primeiramente, depois veio a trama, ou foi o contrário? Primeiro veio a trama e depois o título? Primeiramente foi o título. Eu não consigo escrever assim, sem dar um título à obra, né? Eu tenho outros projetos também, e todos já têm o nome, já tem o esboço, já está tudo pronto. Então eu escrevi, eu dei vida ao título, né? E em cima do título eu fui criando os personagens, entendeu? Fui introduzindo os personagens, dando vida à família Senna, né?
Porque, na verdade, eu escrevi uma novela. Eu não escrevi um livro. Naquele momento ali, eu escrevi uma novela. Ah, sim. Girlene, no começo da sinapse, cita sobre a ala 33, onde só quem entrava ali era pessoas com imaginação fértil, né? O que você poderia estar adiantando para a gente sobre a ala 33? O que seria esse lugar, ou enfim? A ala 33 era um corredor, né? Havia uma porta e era um longo corredor onde as pessoas ficavam, pessoas que tinham uma grande imaginação. No caso, a Luciana, né? A Luciana começou a frequentar a ala 33 desde criança, que a mãe dela levava ela na clínica psiquiátrica constantemente, porque o comportamento dela, ela acreditava que não era normal, né? Porque ela tinha um amigo imaginário, só que esse amigo imaginário era do mal, né? E ela dizia que ele falava para ela fazer mal com a família, fazer mal com os irmãos. Então, ela ia para lá e ficava lá nessa ala 33, né? Fazendo as sessões psiquiátricas. Só que ela sentava e eles faziam várias perguntas, mesma pergunta, várias vezes, e ela sempre respondia do mesmo jeito, ela não mudava. Então, eles nunca conseguiram encontrar nada de especial nela. Simplesmente era um amiguinho imaginário que, com o passar do tempo, né, ele ia sumir, ele iria desaparecer. Realmente, ele sumiu, mas depois ele volta na fase adulta. Ah, sim. Dentre todos os personagens, né, criados por você, existe algum que você admira ou até mesmo que você se identifica? Bom, eu admiro todos, né, porque eu criei eles. Mas eu me identifico muito com a Neike. Ela é uma pessoa muito dócil, né, uma pessoa que gosta de ajudar. Ao contrário de Luciana, que a Luciana, ela dá o braço e depois ela pega o braço de volta. Mas todos os personagens, eles têm, assim, uma característica muito diferente, né? Até os próprios filhos da Dona Poliana, que viviam juntos, até depois de crescidos, formados, eles continuam dentro da casa. Eles não saem de dentro da casa, fica sempre ali, né? Mas eu me identifico muito, muito mesmo com a Neike. E como você descreveria a família Sena? A família Sena, ela é uma família problemática, né? A própria Neike dizia que a casa havia virado um palco de polícia. Sempre a polícia estava lá, sempre tinha um problema. Eram pessoas que precisavam de ajuda, né? Mas, infelizmente, eles não buscou a ajuda que eles precisavam. Tanto é que a Luciana fala, né, que se não fosse o ódio do coração dela, se não fosse a vingança, a irmã Kate não teria morrido em um acidente de carro, como ela foi atropelada, no caso. Sim. E você acredita, né, descrevendo sobre a família Sena, você acredita que a realidade dessa família pode ser uma realidade comum dentre as famílias brasileiras? Você acha que o leitor ele pode se identificar de certa forma com algum personagem? Como é que você acha que é essa relação do leitor com o seu livro? Eu acredito que sim, porque cada personagem ele tem um certo grau de problema, né? Ele tem um certo grau de deficiência em alguma coisa. Então, eu acredito que vai identificar, assim, com alguém, com algum lar do Brasil. Certo. E nas últimas páginas do seu livro, retrata uma conversa entre a personagem Luciana, né? Onde ela está conversando com um psiquiatra, e ali no diálogo dá a entender que teria uma continuação, ou talvez até mesmo um recomeço. Você pretende ou tem projeto de continuar a obra, ou ela acabou por aqui mesmo? Não, a obra não acabou, não. Eu tenho a segunda fase do livro, né, que é o início, que vai explicar onde tudo começou, como que começou, né? Porque tem muita coisa no livro, nesse primeiro livro que eu lancei,
que foi tipo assim, uma pegada, né? Então, no primeiro livro, ele vem bem explicado, né? Vem falando direitinho, explicando até sobre a Grande Mansão. Por que que ela se chama Grande Mansão? Porque o livro 1 fala a Grande Mansão. Porque o livro, a casa é dividida em 3 andares. E no primeiro livro não fala do terceiro andar. Já no segundo livro vai falar do terceiro andar. E houve um palco de horror no terceiro andar. Só que a Luciana lacrou o terceiro andar e ninguém nunca mais foi no terceiro andar. Então agora eles vão abrir a casa para o terceiro andar. Então, assim, o livro continua, né? Por causa da pandemia, aí teve um atraso. Mas eu acredito que em 2022 a gente vai conseguir, sim, fazer o lançamento desse livro. Ah, que legal, Girlene. Girlene, então, já que a sua obra terá continuação, né? Você poderia estar dando algum spoiler pra gente dessa continuação? Claro que sim. Então, o livro 1 fala que o Williams, ele trocava sempre de namorada, né? Sempre ele estava com uma namorada diferente. E aquilo até confundia a família. Mas agora, na segunda fase, ele vai se casar. Ele vai ser pai e ele deixa a empresa. Ele fala para a Ney que trazer os irmãos que eles têm fora do Brasil, trazer eles para o Brasil, porque os irmãos precisam tomar conta da empresa. E a Ney concorda, né? Porque tudo que eles fazem, eles pedem opinião para a Ney. Uhum. Então, ele se casa, a Luciana continua dando problemas, a Caroline, ela volta para as drogas, ela tem uma recaída muito forte, e Ney precisa tomar uma decisão. Nessa parte 2, ela precisa tomar uma decisão, até porque ela herdou muita coisa do pai e da mãe. Então, ela fica sendo praticamente a única herdeira. Até algo extraordinário acontecer na família. Quando acontecer algo extraordinário na família, aí ela vai dividir os bens com cada um deles. Tanto que Luciana ficou responsável, né, para cuidar da segurança da irmã. No testamento, o pai e a mãe deixou muito bem escrito, para aproximar, né, a Luciana da irmã, porque ela tem uma dificuldade muito forte, muito grande em gostar da irmã. Mas ela amava muito a Kate, né? Aí depois que a Kate faleceu, ela ficou um pouco transtornada com aquilo. E a Marília continua presa. Ela morre, a Marília ela vai morrer. Ela vai morrer da mesma forma que ela matou a Natália. E a Roberta vai aparecer. A Luciana sempre deu o vestígio de que a Roberta está viva. Só que a Nica não acreditava nela, porque ela dizia, uma queda daquela ninguém sobrevive. Mas a Luciana dizia que sim, ela sobreviveu. E ela vai aparecer, né? A Caroline tem uma decisão muito forte também, por causa da mãe adotiva. Forte mesmo, que vai acontecer muita coisa dentro da residência, né? Muita coisa impactante. E eu acredito que os leitores, eles vão se identificar ainda mais com cada um dos personagens. Certo. E o título da obra vai continuar sem pai, sem mãe, talvez sem ninguém? Ou você pretende mudar? Como que tá? Continua o mesmo, sem pai, sem mãe, talvez sem ninguém, 2, o início. Certo. Você anseia, assim, tem o sonho de que o livro possa se transformar em uma obra cinematográfica? Olha, se era bom, né? Eu não vou falar que não seria ruim, mas era bom que todo mundo lesse, porque o que está ali dentro, eu acredito que muita gente vive o que está ali dentro, né? Principalmente a raiva, o ódio, né? Querer ficar vingando, como a Luciana, né? Ela ficava. A Luciana fez tudo errado, tudo ao contrário, mas ela reconheceu o erro dela. Ah, sim. Eu digo mais no sentido de que eu ouvi algumas vezes você citar que
que no início era uma novela, né? Que você não tinha escrevido um livro, você tinha escrito uma novela. Então, ele sair ali do livro físico e se transformar em uma matéria cinematográfica, né? Um filme ou uma novela, isso seria um sonho seu, assim, mesmo que distante ou não, né? Tipo, acredito que ainda está ali dentro, né? Ainda está vivo dentro do meu coração. Isso que é importante. Ainda está vivo ainda, mas vamos aguardar, né? Vamos ver, quem sabe um dia isso se torna, né, realidade. É verdade. Não pode perder a esperança, né? Com certeza. E para encerrar o nosso bate-papo, eu gostaria que você nos desse uma dica, né, para quem deseja ser escritor, publicar uma obra, assim como você. Conta pra gente quais foram as dificuldades que você enfrentou. Como que foi essa relação com a editora? Conta pra gente um pouquinho. Bom, o livro eu escrevi faz mais ou menos uns 20 anos que eu escrevi esse livro. Essa novela, né, que no momento eu escrevi uma novela. Aí depois eu escrevi, guardei, engavetei aquilo. Aí depois eu comecei a correr atrás, né, para poder estar fazendo a publicação. Levei muito não. Ixi, muito não mesmo. Aí tinha pessoas que queriam ficar com a cópia, que, né, falava que ia me ajudar, tal, mas aí eu desconfiei que não era bem isso. Então eu pensei em lançar um livro, em dividir ele em 2 fases, né, porque eu estava com esse pensamento mesmo de dividir ele em fases. E encontrei uma editora, né, e deu tudo certo, e fiz o lançamento, que foi simples, mas foi muito bom, né. E eu acredito que no próximo ano, Deus abençoando, vai dar tudo certo e a gente vai fazer esse lançamento. Eu vou entregar o final de cada personagem, né, aos leitores do livro, Sem Pai, Sem Mãe, Talvez Sem Ninguém. Muito legal, Gilene. Muito obrigada pela sua participação. Agradecemos muito. Eu que agradeço. Obrigada.